Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Senhor meu Deus, pedimos, Pai, revelação da tua palavra, sabedoria do céu, para entendermos e vivermos a verdade da tua palavra. Nós repreendemos toda incredulidade, toda dúvida, toda cegueira, toda confusão. Nós expulsamos do nosso meio e da nossa mente, em nome do Senhor Jesus, e que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo, mediante a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Ó Pai, nos submetemos totalmente ao Senhor, recebemos a tua unção, a tua cura, a
a tua bênção sobre cada um de nós. Recebemos, ó Pai, a direção e a palavra que pode mudar a nossa vida, que é a palavra do Senhor, viva e eficaz. Nós recebemos nesta noite, de coração aberto e pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, este texto é conhecido como a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Por que filho pródigo? A palavra pródigo significa esbanjador, desperdiçador, ou também generoso, que dá em abundância, que transborda naquilo que possui. E geralmente nós estamos acostumados a enfatizar nesta parábola a atitude do filho que foi embora de casa, desperdiçando todos os seus bens. Este filho mais novo, um pai tinha 2 filhos, o mais novo pediu a sua parte da herança, o pai deu-lhe o que era a sua parte, e pouco tempo depois esse filho pegou tudo e foi para viver o seu sonho de consumo, o seu sonho da juventude, talvez influenciado pelos amigos, dizendo: olha, vamos todo mundo para Las Vegas, vamos gastar tudo em jogos, e eles correram para lá, porque Las Vegas já existia, todos os cassinos já existiam naquela época, amém? E aí, aquele jovem foi embora de casa, e perdeu tudo, sofreu, porque toda atitude tem uma consequência, e depois ele volta, o pai o recebe, aí o filho mais velho é que cria problema. Então, nós estamos acostumados a enfatizar ou o filho mais novo, que foi embora, que desperdiçou tudo, que se perdeu, e um dia voltou, ou o filho mais velho, que se revoltou quando viu o seu irmão de volta para casa. Mas eu quero enfatizar com você e observar atentamente esse texto, a atitude do pai daqueles 2 filhos, e eu quero chamá-lo de pai pródigo. E podemos chamá-lo de pai pródigo, porque ele era um pai transbordante em amor, generosidade e perdão. Ele não era um pai esbanjador, ele era um pai que transbordava, que era generoso na compaixão, no amor, no zelo e na justiça, como nós vamos ver nesse texto. Eu meditei na palavra esta semana, procurando um bom exemplo bíblico de um pai completo, e observei que Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas da fé, falharam e cometeram alguns erros na importante e gloriosa missão de ser pai. Olhei então para a vida de Moisés como um pai que ele foi, e também nos deparamos com a história de Moisés, que não foi um pai perfeito. Podemos olhar para a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, com tanta intimidade com o Senhor, um adorador de verdade, que falhou tremendamente na criação dos seus filhos. Podemos olhar para histórias de pais na Bíblia, até histórias bonitas como a de Josué, que levou a sua família a servir ao Senhor, e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas não temos um exemplo completo de um pai. Podemos olhar para a história de Mardoqueu, que não era o pai biológico de Ester, era primo de Ester, mas foi um pai muito abençoado para Ester, levando-a a cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dela e para Israel. Mas ainda falta muito em Mardoqueu para ser o melhor exemplo de pai. Podemos olhar para a história de Jó, que constantemente orava, intercedia, pedia a Deus misericórdia e perdão para os seus filhos, dizendo: porventura os meus filhos pecaram, então o Senhor perdoa-os. Mas ainda falta na história de Jó elementos para que a gente possa considerá-lo como um pai completo. Então, o texto em que nós podemos encontrar
Um pai completo na Bíblia é o texto desta parábola do pai que tinha 2 filhos, e eu quero chamar este pai de pai pródigo, transbordante de compaixão, de generosidade, um pai completo. E algumas características nesse pai completo eu quero observar na Bíblia com você. Primeiro, este pai sabia respeitar a liberdade de escolha e de decisão do seu filho. Porque nós encontramos já no versículo 12, a Bíblia dizendo que o filho mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. É claro que nós precisamos ponderar, mesmo o texto não dizendo a idade deste filho mais novo, mas certamente não era uma criança, não era um adolescente imaturo, certamente ele já tinha idade, maturidade, para poder receber a sua parte na herança. É diferente de um filho, criança, adolescente, que diz: pai, me dá um carro e eu quero ir embora de casa. Me dá o dinheiro que é minha herança e estou indo de casa, não vou ficar mais aqui. É diferente de uma criança, um adolescente dizer: pai, mãe, olha, eu quero namorar e quero ficar noivo o mês que vem. Então esse pai, respeitador da liberdade e da decisão do seu filho, também era um pai consciente de que aquele filho já tinha a responsabilidade, a idade necessária para assumir a sua decisão, para decidir e assumir a responsabilidade dos seus atos. Isso nos faz pensar, como pais, que muitos de nós aqui somos, o quanto é importante ensinar, o quanto é importante dar o exemplo, o quanto é importante acompanhar até que os filhos tenham maturidade e possam ter responsabilidade nas suas decisões, e não isentá-los das responsabilidades. É muito importante que um pai reconheça e respeite a liberdade dos seus filhos, porque nós somos pessoas livres. Me chama a atenção olhar para esse texto e ver este pai que era o que é na Bíblia, ao meu ver, o melhor exemplo de um pai, o pai mais completo que nós encontramos, a história de um pai mais completo na Bíblia. Ver esse pai repartir a herança com o filho, assim que o filho pede a sua parte nela. O pai repartiu a herança, sabendo que corria risco daquele filho pegar tudo que era seu para ir embora de casa. Mas ele sabia e partia desta primícia de que o filho era livre. Nós somos pessoas livres. Deus nos dá o direito de tomar decisões, e muitas vezes essas decisões são prejudiciais a todos nós. Quem já tomou decisões na vida que um dia depois se arrependeu e disse: meu Deus, era melhor se eu não tivesse feito isso? Quem já tomou decisões equivocadas, erradas? Deus nos dá essa liberdade. Deus, Ele nos concede essa liberdade de muitas vezes até virar as costas para Ele, não sendo da vontade dEle, sabendo que teremos consequências trágicas e terríveis. Mas Deus age conosco como pessoas livres. Ninguém está aqui servindo a Deus, adorando a Deus, cantando, entregando dízimo no altar, oferta para o Senhor, buscando a Deus toda semana, no templo, nas casas, por obrigação, por imposição. Deus não chega em nenhum de nós dizendo assim: olha, você tem que me servir, você tem que ir na minha igreja toda semana, senão eu vou acabar com você. Deus não faz isso conosco. Deus respeita a nossa liberdade. E esse pai completo,
respeitava a liberdade do seu filho e sabia o tempo em que ele era capaz de decidir e assumir as suas responsabilidades. Em segundo lugar, nós vemos neste exemplo deste pai tão abençoado e tão pródigo, que ele era generoso. Diga comigo, um pai generoso. O versículo 17 diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Quando aquele filho que estava sofrendo, já tinha gastado tudo que ele havia recebido de herança, aí acabou o dinheiro, passando necessidades, foi trabalhar para um criador de porcos, foi cuidar de porcos, foi parar no lamaçal, foi parar no chiqueiro, e lá ele caiu em si, e pensou e disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Empregados, e eu aqui morrendo de fome, nem as alfarrobas jogadas para os porcos eu tenho o direito de comer. Ele se lembrou que o pai dele era generoso até com os empregados. Então imagina como era esse pai com os filhos, imagina o quanto ele era generoso na sua família, imagina o quanto ele tratava bem os seus filhos. Pai generoso. Às vezes um pai, ele deixa de fazer algo que ele queria, ele tira da própria boca para dar o melhor para os seus filhos. Generosidade. Pai abençoador, um pai que trata bem a família, trata bem a esposa, trata bem os filhos, não é avarento, não ridica para os filhos aquilo que tem, ele é generoso, ele trata bem até os seus empregados. E naquele momento o filho se lembrou da generosidade do pai. Generosidade. Às vezes alguns pais invertem os valores e tratam bem os de fora e não tratam bem os de dentro. Esses dias eu atendi um jovem que disse: pastor, o que eu mais queria era ser tratado pelos meus pais dentro de casa, como eles tratam as pessoas aqui na igreja. Inversão de valores. Esse pai generoso tratava bem até os seus empregados e a sua família. Em terceiro lugar, irmãos, no versículo 20, nós aprendemos algumas coisas importantíssimas sobre este pai completo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Primeira coisa que nós aprendemos aqui no versículo 20 é que este pai sabia o valor da disciplina na sua casa. E você certamente já leu ou já ouviu falar sobre Hebreus capítulo 12, versículo 5, onde a Bíblia diz que o pai que ama os seus filhos corrige-os. O pai que ama corrige os seus filhos, disciplina corretamente os seus filhos. Quem não é disciplinado pelos pais é porque não é amado, é o que a Bíblia diz. Então o pai verdadeiro e completo, ele sabe a importância de disciplinar e de ter consequências para os erros e para as atitudes dos filhos. Mas pastor, não está escrito aí que ele disciplinou o seu filho, mas nós vemos no versículo 20, que o pai viu o filho voltando de longe. O pai em nenhum momento foi até onde o filho estava, já trabalhando de cuidador de porcos, já sofrendo. O pai não foi buscá-lo e tirá-lo da consequência dos seus erros. A gente vê a história aqui de um pai completo, um pai perfeito na Bíblia, mas um pai que repartiu a herança quando o filho pediu, permitiu que o filho fosse embora, aconselhando, ensinando, certamente dizendo a ele os perigos, mas permitiu que ele fosse. E em nenhum momento esse pai foi lá buscá-lo no mundo.
Esse pai olhava pelo caminho por onde o filho havia um dia ido embora, mas o pai nunca trilhou aquele caminho para ir tirá-lo lá do mundo. Porque certamente este pai pensava: o que adianta eu tirar o meu filho do mundo, se o mundo não sair de dentro dele? O que adianta obrigarmos ou forçarmos os nossos filhos a saírem do mundo, se o mundo não sair do coração deles? Mas o pai verdadeiro, o pai completo, é aquele que luta e clama a Deus para que Deus tire o mundo de dentro do seu filho. Deus quer tirar o mundo de dentro de nós, porque a presença de Deus é melhor, o caminho de Deus é melhor do que o mundo não tem para te dar nada daquilo que Deus tem para você. O propósito de Deus é muito maior e melhor do que o mundo. Então não adianta apenas nós dizermos ou chorarmos ao ver os nossos filhos no mundo e tentarmos tirá-los de lá à força. Nós temos que orar para que Deus tire de dentro deles o desejo pelo mundo e coloque dentro dos nossos filhos o desejo por Deus. Então esse pai entendia que o filho precisava sofrer as consequências da sua decisão. Precisava. O pai sabia a importância da disciplina e não foi lá buscá-lo quando ele estava perdido. Mas a gente vê nesse verso 20 que o filho ainda estava longe e o seu pai já o enxergou lá de longe. Além desse pai entender a importância da disciplina e saber que havia uma consequência para o erro do filho, porém esse pai também amava de verdade o filho, e todos os dias, quase toda hora, ele saía lá, olhava por aquele caminho, e ele via lá ao longe, porque um dia o seu filho foi embora, o seu filho pegou aquela estrada, virou as costas para o pai, e certamente ali ficou um pai com o coração partido, com o coração moído, olhos cheios de lágrimas, sofrendo ao ver o seu filho indo embora por aquele caminho. Mas todos os dias ele tinha esperança, todos os dias aquele pai orava e acreditava: um dia eu vou ver o meu filho voltando por este caminho, um dia eu vou vê-lo aparecendo lá longe. E todos os dias aquele pai ia lá e olhava e não via o filho, mas um dia ele viu o seu filho lá longe, e a sua fé, a sua esperança se realizaram, porque o filho que um dia havia ido embora estava voltando para a casa do seu pai. Era amor. Aquele pai amava o seu filho. Aquele pai tinha fé e esperança que um dia ele veria o seu filho voltando. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer da parte do Senhor Jesus nesta noite: não perca a esperança e a fé, porque o seu filho que um dia partiu, que um dia virou as costas, não apenas para você, mas para Jesus, um dia você vai olhar e vai ver o seu filho voltando, de braços abertos para Jesus, e Deus vai tirar de dentro dele o mundo, e vai estabelecer o reino de Deus na sua família e no coração dos seus filhos. Você vai ver os seus filhos voltando para a casa do nosso Pai Todo-Poderoso. Aleluia, pode aplaudir e glorificar o Senhor. Aquele pai sabia a importância da disciplina, mas aquele pai também amava de coração verdadeiro. No mesmo versículo 20 a Bíblia diz: ele cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ele entendia que o filho tinha ido embora e precisava, através de uma decisão do próprio filho, voltar. Mas o coração dele era cheio de compaixão, e quando ele viu de longe o seu filho, ele correu para o seu encontro, e o abraçou, e o beijou. Ah, irmãos, como há uma dificuldade na vida de muitos pais em abraçar os seus filhos e beijá-los. Mais antigamente os pais nem sequer falavam para os filhos: eu te amo.
Certamente muitos aqui cresceram num relacionamento muito difícil ou até distante dos seus pais. Certamente muitos nem receberam um abraço do próprio pai, um beijo, uma palavra de encorajamento, dizendo: filho, eu amo você, filha, eu amo você, você será capaz de vencer, você será melhor do que eu. Quantos pais têm uma dificuldade para dizer isso para os filhos? Talvez com aquela ideia estabelecida pelo mundo no seu coração de que o pai tem que ser durão, o pai não pode beijar, abraçar. Essa filosofia que vem do mundo, de uma vida e uma mentalidade sem Deus. Quantos pais nunca fizeram o que este pai pródigo fez para o seu filho? Correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Amor, comunhão, contato, abraço, amor incondicional. E o filho estava voltando depois de ter feito algo que machucou toda a família. Mas o pai o abraçou e o beijou. Deus nos chama nesta noite para crescer em amor. Você que tem o seu filho, você que tem o seu pai, abraça-o, beije-o, manifesta, externe o seu amor, porque isso é de Deus. Pare de pensar que você tem que tratar os seus filhos como seus pais trataram você, de forma dura, de forma distante. É claro que tem que haver disciplina, tem que haver respeito, mas abraçar e beijar está aqui como uma grande qualidade de um pai completo, de um pai exemplar na Bíblia. Também nós podemos ver aqui no versículo 22, que o filho voltou dizendo: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno nem de ser chamado seu filho. Aí olha como o pai respondeu no verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. O filho voltou dizendo: pai, eu sei que eu errei, a culpa é minha, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, e eu não sou digno, eu não mereço ser chamado teu filho. Olha a resposta do pai. Chamou os empregados, e no versículo 24 ele diz: este meu filho estava morto. O filho voltou dizendo: eu não mereço ser chamado teu filho. O pai, diante de todos os empregados, declara: este é o meu filho sim. Tragam a melhor roupa. Empregados não vestiam as melhores roupas. Coloquem um anel no dedo dele. Empregados não tinham um anel no dedo, que era símbolo de autoridade. Calcem os pés dele. Geralmente os escravos da época serviam e trabalhavam descalço. Aquele pai estava demonstrando que o filho era bem-vindo e que o filho estava sendo perdoado pelo seu pai. Aqui nós vemos um pai que perdoa, um pai perdoador. E hoje em dia a gente vê tantas barreiras entre pais e filhos, filhos e pais, porque não perdoam, ou têm dificuldade para perdoar e esquecer. Às vezes problemas, dificuldades de um pai, de um filho que pecou, e o pai vive jogando aquilo na cara dele e nunca perdoa. Nunca perdoa, vive acusando, vive falando do filho, vive ameaçando.
Ou um filho que o pai um dia falou alguma coisa, se excedeu talvez na bronca, uma palavra mais ríspida, e o filho então cria uma barreira e não se aproxima mais do pai. Irmãos, nessa noite Deus quer quebrar essas barreiras entre pais e filhos, e essas dificuldades que Satanás tem colocado nos corações, porque o perdão de Deus, quando derramado, e quando nós praticamos e liberamos o perdão, quebra todas as barreiras, e traz o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e toda a maldição do inferno é quebrada e cancelada em nome de Jesus. Às vezes são coisinhas tão bobas, às vezes um pai que num momento perdeu o controle, se excedeu, e falou de forma mais grossa, e falou que não devia ter falado, deu uma bronca, talvez exagerada, mas nós temos que aprender a levar broncas e manter a paz. Se você tem dificuldades em levar broncas, você precisa aprender uma coisa na Bíblia, e eu quero que você leia Eclesiastes 10, versículo 4, olha que coisa séria, Eclesiastes capítulo 10, versículo 4, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto, a tranquilidade evita grandes erros. Tem gente que não gosta de levar bronca e não aceita levar bronca de ninguém. E a Bíblia diz aqui, se a ira de uma autoridade, o pai é uma autoridade sobre a sua vida, a mãe é uma autoridade, o patrão é uma autoridade, o professor é uma autoridade. Na igreja, Deus estabelece autoridades no reino dele. Mas tem pessoas que, se levar uma bronca, já se levanta, vai embora, larga tudo. Tem filho que, se o pai um dia lhe der uma bronca, ele já fala: eu vou sair de casa. Quantos exemplos a gente vê hoje em dia de alunos que batem em professores na escola? Antigamente, irmãos, graças a Deus as coisas mudam e mudam para melhor, mas hoje o povo é tão melindroso que não aceita levar um não aceita levar uma bronca. Antigamente, professor em sala de aula tinha uma regona de 50 centímetros de pau. Quem já ouviu falar dessas histórias? Quem já levou uma reguada de professor? E ninguém morria, pai não ia lá, professor está errado, vou processar. Na igreja, irmãos, antigamente, se uma criança estivesse fazendo arte, bagunçando, atrapalhando o culto, diaconato dava cascudo, beliscava. Quem acompanhou essa época na igreja? E os pais agradeciam o diácono ou a diaconisa, dizendo: obrigado, porque você está me ajudando a disciplinar e corrigir o meu filho. Hoje, se fizer isso, a pessoa processa a igreja, sai da igreja, vai para outro lugar, porque ninguém aceita, ou poucas pessoas aceitam uma correção, ou quando a ira de uma autoridade se levanta contra ela. Levar bronca do patrão, levar bronca do pastor, não é comigo não, comigo é assim, falou, vai levar de volta. Irmãos, Deus está dizendo aqui assim, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, fica quietinho, fica em paz, fica tranquilo, evite erros, a ira vai passar e tudo vai voltar ao normal. Mas há uma barreira criada na família, porque o pai um dia, ele falou mais grosso, ou ele falou excedendo o limite, ele não devia ter falado assim. Tá bom, pode ser que não devia, mas mantenha a tranquilidade, quebre a barreira, perdoe, abraça, beija,
peça perdão, libere o perdão. Só existe cura completa numa família quando o perdão é liberado de coração. De coração. O filho foi chegando, o pai o viu de longe, o pai não correu lá para tirar satisfação com ele. Ah, agora, né? Você pegou toda a sua herança, quebrou a cara, e agora você volta aí pensando que você é quem? Ali não era hora de tirar satisfação, era hora de abraçar, era hora de beijar, era hora de dizer: filho, bem-vindo à casa do pai, bem-vindo de novo à família, você é meu filho, você está de volta, filho, venha, porque você é muito importante. Era perdão, irmãos. E em sexto lugar, aquele pai, ele demonstrou alegria pela presença do filho. Versículo 23 diz assim: e nós precisamos nos alegrar, porque este meu filho voltou. Vamos fazer festa e alegrar-nos, porque ele voltou. Vamos fazer festa. Alegria de estar junto com o filho. Aqui eu vejo um pai presente nos momentos importantes da vida, da família e dos seus filhos. Essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas tiveram ou têm com seus pais. Às vezes tem muitos pais generosos, provedores, que trabalham para dar o melhor para a sua família, mas não estão presentes nos momentos mais importantes da vida dos seus filhos. Os filhos trocariam tudo o que receberam em troca da presença do pai nos momentos mais importantes da sua vida. Pai presente. O pai completo, o pai pródigo, ele é um pai que tem prazer em estar junto com os filhos. O prazer e a alegria da presença. Também no versículo 28, nós encontramos outra qualidade deste pai, quando o filho muda. No verso 28 a Bíblia diz: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Um pai perseverante. Que agora, quando o filho mais novo chegou, foi perdoado, foi chamado de filho, recebeu um anel, roupas novas, um calçado, uma festa para o filho que voltou, o novilho cevado foi sacrificado, um banquete foi feito. Aí o irmão mais velho, que era tão fiel ao pai, que sempre esteve junto com o pai, nunca esbanjou, nunca foi infiel. Aí, quando ele foi chegando em casa, do trabalho, do campo, ele ouviu o barulho, as músicas, a festa, chamou um empregado, perguntou: o que é isso? E contaram para ele: olha, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, estão fazendo festa, porque agora teu irmão voltou são e salvo. A Bíblia diz que o filho mais velho encheu-se de ira. Sabe o que é encher-se de ira? É ficar com raiva mesmo. Ficou com raiva. Não um pouquinho só, mas cheio de raiva. Ficou irado, enraivecido, não quis entrar. Eu não vou entrar nessa festa. Eu já imagino aquele jovem agora revoltado. Eu não vou entrar. Que palhaçada é essa? O pai saiu lá fora e insistiu com ele. Aqui nós vemos um pai perseverante na luta pela unidade da sua família. Nós vemos um pai perseverante em lutar pela salvação da sua família.
Aqui nós vemos um pai que no começo do texto respeitou a liberdade do filho e respeitava sim, sabia a importância da disciplina certa, na medida certa sim, mas um pai que não desistia da família, um pai que ensinava, um pai que insistia, um pai que dizia: vamos lá filho, não fique de fora não, nós precisamos estar juntos, meu filho, vamos entrar na festa. O pai insistiu com ele. Meu irmão, minha irmã, não desista, principalmente de clamar a Deus pela sua família, não desista de lutar pela unidade da sua casa, não desista de orar, não desista de insistir aos pés do Senhor, pela restauração dos seus filhos, porque Deus vai honrar a sua perseverança. Aquele pai insistia, ele era um pai perseverante. E depois nós vemos também, nesse mesmo texto, versículo 29, mas ele respondeu ao seu pai. Dá uma olhadinha aqui no começo do verso 29. O que o filho mais velho fez? Respondeu para o seu pai. Ah, se meu filho responder para mim, a coisa vai engrossar. Filho não responde para mim. É claro que tem que haver respeito, mas tem pai que se assenta num pedestal de autoritarismo, e se um filho responder uma coisinha, lá vai um tapa na sua boca. Pais descontrolados. Filhos têm que honrar e respeitar pai e mãe, sim. Mas aqui nós vemos num texto que este filho respondeu para o pai. E agora imagine a resposta de um jovem que estava cheio de ira. Cheio de ira, diz o versículo 28. Aí ele responde no verso 29. Olha, é cheio de ira. Vamos imaginar ele respondendo cheio de ira. Ele responde assim: olha, papai, esses anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, papai. Papai, ô papaizinho querido, eu estou a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas nunca o Senhor me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus coleguinhas, papai. Cheio de ira, cheio de revolta. Mas quando volta para casa, esse teu filhinho amado, papai, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. É assim que um jovem cheio de ira ia responder para o pai? Dá para imaginar a raiva dele na resposta? Dá para imaginar ele exaltando-se, erguendo a voz com o próprio pai? Filho revoltado, cheio de ira. Agora, irmãos, aqui a gente aprende algo precioso. Aqui a gente aprende um princípio que pode mudar a sua família. E se você, homem, seguir a direção de Deus e não agir pelo seu impulso ou pela sua carne, você terá a sua família restaurada nas mãos do Senhor. Se você, mulher e mãe, for sábia, você vai edificar a sua casa. Se você for tola, você vai derrubá-la com as suas próprias mãos. O filho respondeu para o pai, ele estava irado, ele fala de um jeito que o pai podia ter estressado, dado um tapa na boca dele, mas no verso 31 a Bíblia diz: gritou o pai dele com o seu filho? O que diz no verso 31? Disse o seu pai. É por isso que em Provérbios a Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor. Resposta branda. Mantenha-se calmo quando tudo está quente. Domínio próprio. Mulher sábia, pai controlado pelo Espírito Santo. Se aquele pai não fosse um pai
pródigo em bondade e generosidade, ele teria respondido à altura, ele teria erguido a voz e gritado com o filho, como se fosse a altura ou a entonação da voz que garantisse autoridade ou vitória para alguém. Mas não, ele disse para o seu filho, ele conversou, ele falou, ele teve controle emocional, o que muitos pais e filhos precisam ter. E quem nos domina e quem nos dá esse domínio próprio é o Espírito Santo. Porque nós não recebemos espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Domínio próprio. O pai disse: meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é de quem? Tudo que eu tenho é seu. Era força de linguagem, ou era uma verdade que esse pai estava dizendo para um filho? Isso mostra como ele era justo, e como ele havia estabelecido regras, como ele estabeleceu limites, e cumpria isso. Porque um erro de muitos pais é dizer que vai fazer alguma coisa e depois não faz. Olha, filho, se você fizer isso, eu vou tirar aquilo ali de você. Aí o filho faz e o pai não tira. Olha, é não. Se você me desobedecer, você vai levar uma cintada. O filho desobedece e a cintada não aparece. Ou a varinha, como dizem Provérbios, não come quente. Então, irmãos, não tem limites, não tem regras. Chega a hora que quer em casa, não tem problema. Olha, se você passar de tal horário essa noite, vai acontecer isso. Passa o horário, não acontece nada. Agora, esse texto nos mostra que o pai disse para o filho: filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Sabe o que ele estava dizendo para ele? Entenda esse princípio. Filho, tudo que agora a gente tem é seu, é a sua parte da herança. A parte do seu irmão, ele já recebeu, já gastou, já não tem nada. Agora aqui, filho, é tudo seu. Seu irmão está voltando porque ele é filho. Seu irmão está voltando para ele estar com a gente, essa é a nossa alegria. Mas a herança dele, ele não tem mais. Esse pai não era injusto para dizer agora: meu filho mais novo voltou, então o filho mais velho, agora dá mais um pouquinho da herança para ele. Coitadinho dele. Não, havia regras, a herança tinha sido repartida, lá no começo do texto, o filho mais novo pegou sua parte, foi embora, gastou tudo, esbanjou tudo, acabou sua herança. Agora, filho, tudo que eu tenho é seu, é seu. Você que é fiel, você que nunca desobedeceu minhas ordens, você que está aí trabalhando duro, filho, esse cabritinho que você está reclamando, é todo seu, não só esse, mas tudo que eu tenho é seu. Justiça, limites e regras bem definidas na família. Isso é um pai pródigo, um pai transbordante de amor. Um pai verdadeiro, de palavra, de caráter, onde sim é sim, não é não. Para mim, este é o maior exemplo de um pai completo na Bíblia. Não existe um pai perfeito aqui na terra. E esse texto que nos mostra a história de um pai perfeito, existe porque é uma história, é uma parábola de Jesus a respeito do nosso pai que está no céu. Só Deus é o pai perfeito. Eu não sou perfeito como pai, longe disso. Você não é perfeito como pai.
Seu pai não foi perfeito. Meu pai não foi perfeito. Porque perfeito é só o nosso Pai que está no céu. E não dá para esperarmos receber aquilo que só o Pai Celestial pode dar, de pais humanos, imperfeitos e cheios de falhas que nós temos ou que nós tivemos. Só Deus é perfeito. E Deus nos dá o direito de chamá-lo de Pai. Esse texto nos mostra que o nosso Deus, o nosso Pai é perfeito. E eu quero te convidar a ficar em pé e ler comigo Gálatas, no capítulo 4, versículo 6. Gálatas 4, versículos 6 e 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama. Dentro de nós, o Espírito Santo clama, Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico de intimidade com o Pai. Papai, meu paizinho. Dentro de nós o Espírito Santo clama, Abba, Pai. Versículo 7, assim você já não é mais escravo, mas filho. Talvez você, como aquele filho pródigo, não se sente digno de merecer a herança, ou até mesmo ser chamado filho de Deus, porque você falhou, você reconhece o seu pecado, e talvez aí dentro haja esse sentimento, eu não mereço nem ser chamado filho de Deus. Mas a Bíblia diz, você não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus tem a sua parte na herança. Deus tem a bênção dele sobre a sua vida. Ele é o Pai perfeito, que te convida a olhar para Ele e dizer, Pai, Abba, Pai. Você pode fechar os teus olhos, erguer a sua mão para Ele e chamá-lo de Pai. Você pode nesse momento dizer, Abba, Pai, meu Deus, meu Pai. Senhor, em nome